Fala pessoal, você tá no Sebrae Prevcast, o podcast do Sebrae Previdência no Spotify, também no YouTube. Então, eu não sei de onde você tá ouvindo ou assistindo, então vamos lá. Se você tá no YouTube, as nossas redes sociais estão aparecendo aqui na tela, tem Facebook, tem LinkedIn. O que mais, Dan, que tem? Instagram. Facebook, LinkedIn, Instagram, cara, uma página de educação financeira e previdenciária muito boa. Em breve. Se você tá... Em breve o quê? TikTok. Em breve o TikTok. Em breve o TikTok Vai tá sair. chegando aí. E se você tá escutando a gente aí pelo Spotify, aqui na descrição desse programa tem todas as nossas redes sociais. Acessa lá que vai ser muito bom pra você. E pra nós também, né? Ter você aqui seguindo a gente, compartilhando conteúdo, vai ser muito da hora. E Denilson, eu não vou te apresentar. Nem precisa. Não precisa, já é convidado, né? Faz parte da bancada. Faz parte da bancada, não é convidado, obrigado. Mas o nosso convidado hoje é, para muitos do sistema, dispensa apresentações, que é o José Roberto Ferreira, nome pesado. Se apresenta pra gente, como é que você gosta que te chama primeiro? José Roberto. José Roberto. Isso. José Roberto, se apresenta pra gente, porque assim, o seu currículo é enorme, eu não lerei, não vou ler ele que todo. isso. Vai lá. Não, de forma bastante sucinta. Primeiro, agradeço pela oportunidade, pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. Sebrae Previdência é uma entidade que a gente acompanha desde a sua criação e tem um respeito e um carinho muito grande por ela. Então, de fato, é uma satisfação grande, né? No meu caso, eu optei por Previdência Complementar há muito tempo, né? Há mais de 30 anos eu tenho trabalhado no segmento de Previdência Complementar por opção. Minha origem é Banco do Brasil, em termos profissionais. Eu me aposentei já há uns 7 anos, e na minha trajetória profissional no Banco do Brasil eu pude trabalhar em fundos de pensão, no caso a BB Previdência, né? Trabalhei na criação, na gestão da BB Previdência, em todas as diretorias, e ao final de 2009 eu fui deslocado do Banco do Brasil para o Ministério da Previdência, exatamente para auxiliar na criação da Previc. Certo. E na Previc, né, o órgão de fiscalização, fiquei de 2009 até 2016. Foi uma experiência boa, porque eu pude desempenhar algumas funções, a última delas a de diretor superintendente. Então, foi uma experiência muito rica, muito boa, que combinou bastante com a minha formação. Eu sou formado em economia, tenho especialização em controles internos, finanças, em gestão, tenho mestrado em gestão avançada de negócios, de fundos de pensão. Então, essa experiência enquanto fiscalizado, órgão de fiscalização e agora como consultor, me traz, de fato, o privilégio de ver o sistema de uma forma bastante ampla, né? E é exatamente essa visão que a gente procura dividir e, enfim, compartilhar com as pessoas e com as instituições. Legal, bastante coisa. E eu esqueci, mas eu vou só colocar, obrigado por ter aceitado o convite. Que isso? Que eu falei fora das câmeras, mas agora eu vou falar dentro. Convidado ilustre, né? Convidado ilustre. Acho Cara, que não tinha melhor pessoa para Ó. abordar esse assunto, né, com experiência. não tinha. Eu vou te falar uma coisa. Eu gosto de gravar conteúdo. Acho que todo mundo sabe que eu gosto de gravar conteúdo. Mas foi a primeira vez que eu fiquei nervoso. E eu não tô falando isso pra rasgar seda, não, entendeu? Mas é porque falaram assim pra mim, se prepara pra você não falar besteira. Eu falei, tá bom, pode deixar. E aí eu dei uma preparada, mas eu tô com a expectativa alta, vai ser bom. Não, mas a responsabilidade é minha, né? Aí eu jogo, eu tô responsabilidade. transferindo a pressão. Tô Tá bom, transferindo a pressão. Vamos dividir o encargo, fica tranquilo. Não tem Vai dar problema, certo, pode ficar então. tranquilo. Dividir entre 3 fica mais suave, né? Fica mais Fica suave. mais suave. Então, podemos? Podemos. Acho que, pra gente começar, já que a gente está avaliando aí as perspectivas do setor, né, como anda o nosso setor de previdência complementar, acho que um ponto pra gente começar o nosso raciocínio é que, assim, a previdência muito era os planos patrocinados, que hoje estão estagnados, né? A gente, né, não vê criação de planos patrocinados, alguns poucos agora recentemente, mas com muitos anos sem criação de planos. Então, tem se buscado outras maneiras de fomentar o setor, né? E a gente vê a criação de planos famílias, né, os planos instituídos, o plano instituído corporativo, né? Então, acho que está sendo aí um viés de fomento para o setor, né, de previdência complementar. E assim, aproveitando isso que o Dan colocou, que era até o primeiro ponto que eu queria trazer assim de pergunta mesmo, que é esse momento para as entidades fechadas de previdência complementar. Vamos falar um pouco sobre o momento atual, o que está acontecendo, e sobre a importância dos planos instituídos para esse momento. Porque o que o Dan colocou é uma realidade. Os planos patrocinados deram uma esfriada nos últimos anos. E aí as entidades chegaram no local e de repente, não de repente, porque esse assunto vem desde lá de 2011, 2012, né? Mas aí vem os planos instituídos de fato como uma realidade. O que isso muda? Que momento é esse? Como que nós nos encontramos no meio disso tudo? Tá bom.
eu preciso, em respeito à pergunta, eu preciso tratar um pouco também das causas. Claro, fica à eu acho que vontade. enriquece bastante até para a gente compreender melhor o momento, né? Por favor. A questão conjuntural dos fundos de pensão não é diferente do resto das instituições no Brasil, né? Você atravessa um período complicado, né, desafiador em termos econômicos, tem motivo para isso, né? A gente está ainda num quadro aí de pandemia que trouxe uma série de incertezas para todo o segmento econômico do mundo, né, e consequentemente do Brasil. Você tem um desemprego que já virou um desemprego desestrutural no país, né, e você tem uma volatilidade muito grande no mercado financeiro. Perceba que esses 3 pontos, quando eu falo em saúde, né, que é a Covid, o principal ponto da Covid é a saúde, a questão das pessoas terem comprometimento na saúde. Quando eu falo em desemprego, quando eu falo em mercado financeiro, esses 3 elementos são pilares para a Previdência. Né? Sim. Se você tiver que escolher entre tratar a sua saúde e cuidar da sua Previdência, você vai escolher o que? A saúde, por uma questão de iminência. Né? Se você não estiver vivo, você não vai ter como se aposentar, então você vai acabar tendo que cuidar da saúde. Então você tem primeiro uma concorrência por haveres financeiros, você tem dinheiro, você vai cuidar de quê? Você vai cuidar primeiro da saúde e depois de Previdência. Esse é o primeiro fator. Né? Segundo, se está desempregado, como é que você trabalha uma previdência que está fundamentada no emprego? Previdência fechada depende de uma empresa patrocinadora de um plano. Você está desempregado, né? Isso acaba afetando. E o mercado financeiro é porque ainda que tudo dê certo, ainda que você substitua a saúde pela previdência, ainda que você esteja empregado, né, e faça a sua previdência, se você tiver insucesso no mercado financeiro, você vai ter insucesso na sua aposentadoria. Então, esse cenário conturbado, ele, claro que afeta o mundo, afeta tudo, afeta a Previdência também. Qual que é a boa notícia, né, e com todo o respeito ao cenário, mas sempre que você tem problemas, você tem oportunidades, é que esse quadro ele vai passar. Em algum momento ele passa. Em algum momento você supera a pandemia, desemprego já está reduzindo, né, talvez não no ritmo necessário, mas no possível, está reduzindo. E o mercado financeiro já está precificando uma questão muito importante que o país vive, que é a questão eleitoral. Sim. Se nós observarmos, né, a volatilidade do mercado financeiro está apresentando este ano é muito, mas muito menor do que em outros anos que tinham eleição presidencial. Então, isso já é sinal de maturidade. Quer dizer o seguinte, quer dizer que independentemente do resultado das eleições, possivelmente o mercado financeiro não vai ter surpresas, ou não vai apresentar surpresas em termos de preço. Isso é bom. Então, percebendo a iminência dessa virada, o nosso setor, né, o setor de fundo de pensão, passa a ter melhores chances de se dar bem. Esse é o primeiro ponto, a atenção de que uma conjuntura negativa ela vira. Né? E aí quando ela vira, você precisa entender assim, tá, mas como é que eu aproveito esse momento de oportunidade que está por vir? Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas vai chegar. Você precisa basicamente ter algumas coisas. Credibilidade, basicamente, né? Produto adequado e preço. Certo. Né? Credibilidade, porque você não vende assim, exatamente um produto, é muito intangível, você tem que convencer o sujeito a colocar dinheiro na sua mão e voltar para receber daqui a 20 anos. Você vende credibilidade, você não vende produto, né? É absolutamente intangível. Você tem que ter, apesar disso, né, um veículo para acolher esse recurso, que seja um veículo moderno, um veículo compreensível, que as pessoas tenham facilidade em transacionar com aquele veículo. Então, o plano de previdência tem que ser algo acessível sob o aspecto da compreensão. E quando a gente olha para trás, não tem nada mais árido do que um regulamento de plano de benefício, que é um negócio que foi feito para não se entender. Né? De fato, está longe de ser uma peça de comunicação. Então, você precisa de ter uma forma de receber esse recurso e ao receber a pessoa tenha na credibilidade a compreensão do que está acontecendo. Então o produto tem que ter essa característica. E preço. Tem que lembrar que se ele bater a sua porta, por maior que seja a sua credibilidade, por melhor que seja o seu produto, se ele olhar para o lado, ele vai ter outros mercados, né? Outros mercados que não somente previdência, que oferecem algo muito parecido e que pode ter muito maior competitividade. Então, nesse contexto e com essa compreensão, tendo, digamos assim, essa visão, né, do que precisa e como pode ser feito para aproveitar a oportunidade, eu acho que o nosso sistema ele pode ter muito êxito. E uma das formas de ter esse êxito
é conseguindo canalizar essas variáveis para a única vertente, de fato, que tem se mostrado capaz, né, de apresentar um crescimento nos últimos anos, que são os planos instituídos. E a gente precisa entender por que o plano instituído ele tem êxito e não o plano patrocinado. E a lógica ela é muito simples e ela já vai, daqui a pouco, envolver outras questões, né, que a gente pode aqui discutir. Por que o plano patrocinado ele tem tanta dificuldade, ou parou, né, na realidade, de evoluir? É porque a lógica da previdência fechada do plano previdenciário, do plano patrocinado, foi superada há muito tempo. Você imagina o seguinte, as empresas no passado, né, elas eram criadas, se optassem por ter uma previdência fechada, a empresa incluía aquilo no seu plano de negócios e a empresa se projetava grande no futuro. Só que no passado, uma empresa grande representava o quê? Uma empresa com grande faturamento, um número grande de plantas, com estrutura física muito grande, um grande número de colaboradores. Sim. Então a empresa se projetava grande nesse sentido e quando ela fazia isso, o que o fundo de pensão fazia? Ele ia na carona. Se a empresa vai ser grande, vai ter um grande número de empregados. Se a empresa cresce, eu cresço junto. Eu cresço junto, por osmose, porque eu vou ter também um potencial muito grande de participantes. Isso vai oxigenar, isso resolve meu problema de existência. Até a própria viabilidade do plano. Né? Exatamente. E aí vem a pergunta, isso aconteceu? Não, isso aconteceu em parte. As empresas, de fato, muitas delas que projetavam crescimento cresceram, tiveram êxito, às vezes maior até do que se pensava, mas a tecnologia, o que é positivo, né? Ela veio com muita força e as relações de trabalho mudaram. Não, eu acho que esse ponto, só fazendo um parênteses, acontece de tempos em tempos, é comum. É ciclo. Né? Nós temos ciclos. Exato. Nós temos um ciclo de tecnologia, com esse ciclo, empresas surgem, elas crescem, elas se desenvolvem e vem um novo ciclo. Ontem eu estava dando um workshop sobre design de serviços, e a gente estava falando sobre isso, sobre os horizontes. Que ali no primeiro você resolve um problema básico, né? Então, para que essa empresa existe, né? O meu core business está aqui. Num segundo momento eu expando um pouco os meus negócios, no terceiro momento eu inovo. Uhum. Se nesse momento da inovação eu não acompanho o que a tecnologia está trazendo, a empresa ela morre. Uhum. E nesse da empresa morrer, o fundo de pensão morre junto. É mais ou menos isso que você está colocando ou eu viajei? Exatamente. E o que está acontecendo é o seguinte, esse processo ele não começou ontem, ele já começou há algum tempo. As empresas conseguiram se adequar a essa realidade de se tornar vanguarda ou se tornar operacionalmente mais leve. Só quando você fala algum tempo, a gente pode falar de transformação. Esse algum tempo é redes sociais, mídias sociais, transformação digital. Ali eu estou falando final da década de 90, início dos anos 2000, ou isso vem antes? Não, eu acho que há uma coincidência, embora a motivação não seja essa. Certo. A coincidência temporal ela existe, né? A gente está falando aí de 10 a 20 anos que essa mudança no que diz respeito à estrutura das empresas vem acontecendo e as empresas vêm se adequando de forma satisfatória, mas o sistema de fundo de pensão não. Certo. Então percebe que houve toda uma mudança no setor produtivo, na estrutura das empresas, elas se adequaram a ser mais leves e aí sim, se valer de outros canais, de outras mídias e rever o seu negócio e operacionalmente se tornar mais leve também, seja com uma estrutura mais enxuta, com uma parceria, com uma relação trabalhista que não é mais de natureza empregatícia, né? Não é mais de natureza vinculativa, né? Você contrata em outras empresas. Normalmente as corporações, elas nos últimos 10, 20 anos fizeram isso com bastante capacidade, bastante eficácia. O nosso sistema não. Por que o nosso sistema não? Porque nesse mesmo período... Já ia te perguntar isso. Por que não? Porque nesse mesmo período, o nosso sistema ele ainda vivia a inércia que justificou a sua criação. Então perceba que o estoque de participantes, o estoque que justificava ou gerava receita para uma entidade existir, ele foi criado lá atrás. E mesmo que a empresa parasse de contratar ou reduzisse a sua estrutura, o estoque era dado, ele existia. À medida que o estoque que estava na entidade de previdência começou a se esgotar, via aposentadoria, via saída de participantes, é que as entidades começaram a perceber que se ela não tivesse uma fonte de receita estável, ela acabava. Então percebe que houve um gap, né? um distanciamento entre a realidade que estava posta para o patrocinador
e aquilo que viria a acontecer com a entidade, que era perfeitamente possível de se planejar. Bastava olhar o patrocinador, quer dizer, você sair um pouco do seu ambiente, você olhar para fora, né? Não foi feito. E aí o que aconteceu? Nós dormimos, o nosso sistema dormiu pescando no aquário, literalmente. O aquário dele era um aquário fornecido, né, pelo patrocinador, e acordou em alto mar. Tava ali no quintal de casa, de repente tava navegando. Isso. E aí é covardia, né? Aí é muita covardia. E a gente... Posso fazer o... Pode, claro, por favor. O ruim da história? Por favor, ajuda muito. É covardia ou é o natural da vida econômica? Porque eu acho que quem não desperta, morre. E isso não é covardia. Eu faço os negócios, é uma selva. E aí? Nós temos só que relativizar, na minha opinião, sobre um aspecto. A covardia, ela ocorre, na minha opinião, quando você submete a esse cenário que eu concordo, o mercado ele é dado, mas você coloca instituições que são de natureza diferente. Sim, aí eu concordo também. Tá? Você concorda? Então, se você está num ambiente com as mesmas regras e as mesmas armas, eu concordo não no temos as grau. mesmas armas. Mas não é a mesma coisa, né? Você me desculpa. Olha só, a entidade sem fim lucrativo. Essa entidade dormiu sem fim lucrativo e teve que acordar falando em negócio, em venda, transformação digital, transformação digital, marketing e tal. Nós não temos o cacuete da venda. Até outro dia você falar em negócio, em produto no ambiente de fundo de pensão era pecado. Quando eu entrei aqui, que não tem muito tempo, né, tem alguns anos, assim, pensando assim, já tem já tem bastante tempo, né? Não são poucos, assim. Mas a gente não falava em venda. Não existia cliente. Não existia cliente, era participante. Eu não tinha um produto, eu tinha um projeto de vida. Perfeito. Então, perceba que isso não é um defeito, é uma característica. Certo. A entidade foi criada para isso. Como eu falei, ela foi criada para administrar um aquário. Então, não que justificasse ela não ter preocupação com redução de custo, em competitividade, etc. E o nosso sistema sempre teve essa preocupação. Mas não tinha preocupação de mercado. De perder o que ela tem. Não precisava. Estava ali. Eu acho que a gente enfrenta hoje uma situação, porque eu que lido diretamente com os participantes, né, no relacionamento, que acontece? Muitos têm alguns produtos de previdência, né? Só que o fim desse produto é totalmente diferente do nosso. Porque um plano de previdência aberto, ele não vira benefício. Ele não vira projetar uma aposentadoria para as pessoas. A pessoa vai resgatar lá na frente. Uhum. É mais um produto do banco, que o banco utiliza como remunerar seus acionistas, trazer receita, e oferecer esse produto para o participante ali como um benefício fiscal, né, questão de sucessão patrimonial. Mas não visa conceder um benefício. Não. Diferentemente da gente aqui. A gente trabalha para que essa pessoa lá na frente tenha uma aposentadoria, um complemento da renda, né? Uhum. Eu acho que os princípios diferem muito, que ali eles querem a todo custo trazer participantes, clientes para dentro, né? Aqui a gente quer trazer o participante do tipo assim, ó, a gente se importa com você. A gente presta uma orientação e eu vejo que isso falta, são missões diferentes, né? Dan, a gente tem uma desculpa. Não, pode. A gente tem uma dificuldade primária, só para reforçar o que você acabou de falar. A gente ouve muito falar em educação financeira e previdenciária. Sim. O brasileiro tem muita dificuldade, e não é só a nossa população, as pessoas físicas, as autoridades públicas têm muita dificuldade em diferenciar o que é educação financeira e o que é educação previdenciária. Que tem tudo que você acabou de falar. Educação financeira, produto financeiro, mercado financeiro. Educação previdenciária é renda futura, não tem nada a ver com o mercado financeiro sob o aspecto do curto prazo. São necessidades diferentes. Se você olhar sob a ótica do Estado, é um fator de desoneração. Sim. A gente já falou isso muito aqui nos podcasts. Se você não tiver uma previdência complementar, você vai bater a porta de quem para o seu socorro pessoal, social e familiar? A porta do Estado. Então você vai onerar a sociedade toda. Né? Então perceba que tratar a educação financeira e previdenciária, primeiro é fazer a distinção entre as duas coisas. Uma coisa é você ter um portfólio pessoal para suas necessidades de curto, médio prazo, você quer comprar uma casa, quer comprar um carro, enfim, você quer organizar a sua vida financeira, isso é educação financeira. É postecipar o consumo. Né? Você não consome agora, vai consumir depois, isso é uma coisa. Outra coisa é você conseguir planejar o seu futuro sob a ótica das suas necessidades, você ainda sequer tem noção do que serão. Né? Pessoas às vezes têm dificuldade de entender que hoje gasta muito com vestuário, com transporte, com determinadas rubricas, e no futuro vai ser outra coisa completamente diferente.
Dependendo do seu estilo de vida, você vai gastar com Às remédio. vezes a rubrica do investimento que tinha que ter, ele não tem, né? Não tem. O nosso sistema, ele ainda trata a Previdência Complementar como aposentadoria. Ele não é renda. São coisas diferentes, porque a pessoa não se aposenta no Brasil. Ninguém se aposenta praticamente. Porque as condições de aposentadoria, elas sempre se deram e continuam se dando de forma muito digamos assim, muito precipitada. Talvez seja o termo, né? Em geral. E tem um lado positivo, é que a questão sanitária, ela tem ajudado muito as pessoas que estão vivendo mais. Sim. Então, se a pessoa se aposenta aos 50, aos 55, aos 60, aos 65, em geral, essas pessoas estão em plena capacidade laboral. Elas não querem parar. Eu tenho um exemplo desde dentro de casa. Meu pai se aposentou, mas ele ficou em casa 1 mês e meio. Ele surtou, assim, no bom sentido, né? Não tem bom sentido, mas ele não aguentou, ele falou, não, preciso trabalhar. E foi trabalhar. Então, perceba que no Brasil, a aposentadoria não é o conceito tradicional. A aposentadoria é renda. Então, a pessoa se aposenta para ter acesso a uma renda adicional. Esse é o fato, né? Como é que você chega a essa conclusão? Bom, compreendendo o que é educação previdenciária e não financeira. Sim. Aí a gente pode dizer que, para assim, fechar o raciocínio, que nós acordamos ali em alto mar, estamos com as armas erradas, não sei nem se essa é a expressão correta, por causa da proposta de valor. Eu acordei no alto mar com uma proposta de valor de que eu vou trazer educação previdenciária, de que eu vou trazer um projeto de vida, eu me preocupo com o meu participante e tal, e eu tô aqui com a galera com outra proposta de valor, brigando pelo mesmo cliente, porque ele não tá preocupado, pode até ser que esteja, né, mas a preocupação maior é trazer cliente e ter lucro pro banco. Ou para a instituição financeira. Eu acho que você tem duas coisas. Você tem o nosso setor num processo de transição, porque se você não tem ainda a ferramenta, o produto, então você já tem consciência, é um primeiro passo, acho que isso é positivo. E você tem do outro lado, mercado. E o mercado é o seguinte, a instituição está no jogo, ela vai jogar com as armas que ela tem, não são poucas. E o cidadão que tem haveres financeiros, tem disponibilidade financeira, ele está ali nesse negócio, nesse mercado, entendeu? E aí quando eu disse covardia, é exatamente isso. Você imagina um cidadão qualquer, né, sendo bombardeado pelos grandes bancos, pelas seguradoras, tudo para poder convencê-lo a alocar o recurso que ele tem disponível em previdência privada, que no caso são produtos de previdência, em geral previdência aberta, que não quer dizer que é ruim não, é mal trabalhado, mas não quer dizer que são produtos ruins, só são mal trabalhados, eles não são trabalhados para serem previdência, é opção de investimento, é mal trabalhado. E do outro lado você tem instituições que têm como proposta de valor, proposta do que pode agregar para a vida da pessoa, né? A visão da educação previdenciária, que é renda. Então, perceba que há uma dissonância sob o aspecto da oferta, no mercado muito complexo, e a compreensão da pessoa física, que ao final é quem interessa. Sim. A pergunta que eu faço é a seguinte, será que essa pessoa física, em geral, ela tem conhecimento disso que a gente está discutindo aqui? Não. Não tem. Eu já ia falar, não tem. Assim, a gente troca ideia aqui com muita gente que vem no podcast, enfim. E não só aqui, mas a gente gravou semana passada, né? Nós gravamos semana passada com um amigo meu, ele é advogado, recém-formado, tá? Ele até brigou comigo que eu falei que ele era recém-formado. É um rapaz novo. E assim, eu sou amigo dele há uns 5 anos, e todo final de semana, quando eu encontro com ele, eu falo sobre a previdência privada, e ele falou isso aqui. Ele falou. Cara, e aí eu explico tudo que eu posso, assim, eu já cheguei a abrir o site, mostrar e explico toda a importância, a renda e tal, pá. Até a pirâmide etária eu já expliquei pro cara, tipo, peguei uma pirâmide etária, eu mostrei, falei, olha, vai acontecer isso aqui com a gente. E o cara até hoje não tem. Porque ele ainda, a visão que eu tenho é de que ele ainda não entendeu a profundidade desse negócio. Ele ainda leva pro lado de, é um gasto, eu não posso agora, ele ainda não entendeu. E o problema está aí. Isso é um problema grande, porque o que acontece? Quando eu puxei a questão da educação nada mais é do que a consciência. Sim. O problema é que quanto mais tarde essa educação chega, quanto mais tarde essa consciência acontece, mais caro fica. Uma coisa é você conseguir pensar em formar uma renda num período aí de diferimento de 20 anos, 30 anos, 40 anos. O esforço que você vai ter que fazer para isso é muito menor do que se o seu tempo para fazer essa acumulação for de 10 anos. Sim. Né? Então, enfim, eu acho que esse, digamos assim, em termos de
de cenário das dificuldades em decorrência de consciência, é isso. Mas eu queria só fechar ainda a questão do porquê que o plano patrocinado não tem evoluído. Eu disse da questão que toca no que tange a empresa. A empresa mudou muito, o fundo de pensão só tomou conhecimento e está agindo muito recentemente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, no âmbito também das empresas, as empresas perceberam que o veículo Previdência Complementar Fechada é um veículo que traz para eles muito, assim, um volume muito grande de ônus se comparado com outras opções. Então, por exemplo, a empresa ela vai patrocinar um plano. Ela tem um compromisso financeiro certo, independentemente chova ou faça sol, ela tem um compromisso financeiro de contribuição, que para ela é literalmente um encargo, né? Ela tem uma responsabilidade sob ótica legal muito grande. Ela pode ser autuada por algo que vem acontecendo no fundo de pensão, ela como patrocinadora. Quando ela olha para o lado, né, e vê que uma previdência aberta não tem nada disso. Nada disso. Quando olha para fora, vê que na Europa, a Europa é o contrário. Na Europa é o seguinte: você quer patrocinar um plano de previdência, você faz o seguinte: você gira o seu ciclo econômico, você é empresa, você funciona por um ano. Você deu o resultado, está tudo ok, você vai pegar uma parte daquele resultado e vai direcionar para o seu plano de previdência. Perceba que você preserva a galinha dos ovos de ouro, você preserva a empresa, ela garante o ciclo econômico dela, se deu o resultado, ela direciona a previdência. No Brasil é o contrário. Ele vai ter que contribuir, a empresa vai ter que contribuir durante o ano todo. Depois ela vai apurar resultado. Ela pode dar prejuízo, mas ela já garantiu a previdência. Então há uma inversão. Isso faz com que a empresa não queira patrocinar plano de previdência fechado. Então esse é o segundo motivo do porquê que não tem previdência patrocinada crescendo, porque as empresas não querem essa responsabilidade, nem financeira e nem institucional. Elas optam pela previdência aberta, né? Então, quando a gente entende isso, a gente vai perceber que, de fato, as chances de você ter planos patrocinados em volumes suficientes para o nosso sistema crescer é muito pouco. E aí você vem com uma alternativa. Qual alternativa? Planos instituídos. O plano instituído, ele seja sob o formato tradicional, né, que você não depende de empresas, depende de associações e esforços pessoais de poupança, ou mesmo os planos setoriais, que as empresas participam não como patrocinador, mas como espécie de instituidor, e agora o instituidor corporativo, você está trazendo de volta a empresa para essa relação sem as responsabilidades legais da condição de patrocinador e sem compromisso financeiro. Então isso pode dar certo. E é por isso que vem dando certo, né? Então eu acredito que a tendência é que os planos instituídos eles continuem crescendo por esses motivos, né? Eles são de fato um atrativo muito grande para as empresas, para que elas possam participar de forma voluntária, contribuição voluntária, sem compromisso de contribuir todo mês, porque o plano instituído tem essa flexibilidade, né? E não tem a responsabilidade de um patrocinador. E aí a gente volta para aquele ponto de adaptação, de entender o mercado, entender as armas e saber lutar. Exato. Você citou um ponto interessante que o Dan tinha comentado comigo mais cedo, alguma coisa sobre a questão de olhar para fora. Você quer colocar? Sobre... ele puxou no meio do caminho, falou sobre o exterior. Parece que ele estava sabendo que a gente ia conversar. Já que a gente deu essa pincelada sobre o mercado brasileiro, né, de previdência complementar, na sua visão, como que a gente está posicionado frente ao mercado externo, né, exterior, que a gente costuma comparar a economia local com a economia no exterior, né, tem sempre algum benchmark, alguma coisa. Então, como que você avalia a nossa posição hoje com a previdência complementar, né, do exterior, né, as maiores referências aí, e pontuar alguns pontos que a gente teria, o que a gente está avançado, né, e o que a gente está atrasado, que a gente poderia estar melhorando aí para fomentar ainda mais o nosso setor. Essa é uma comparação muito difícil, porque a gente tem que respeitar muito a opinião alheia sobre o aspecto do que vai se compreender do que a gente vem a falar. O que eu estou te falando? São muito diferentes. Então, o que é a previdência privada no Brasil? Vou começar assim, a previdência aberta e fechada. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Só existe no Brasil. Então, isso é uma particularidade nossa. Não tem por que ter aberto e fechado, né? Então, na sua visão, você acha que tinha que ter um sistema único de previdência? Como que você vê essa? Eu vejo que, até inspirado em outros países, você teria que ter uma lógica de previdência um pouco mais clara, que no Brasil não tem. Sob a ótica da utilidade, né, de forma muito clara, eu pergunto, qual é a utilidade de você ter previdência aberta e fechada? Não tem. Não tem, porque ambas têm o mesmo objetivo.
né? É proporcionar uma renda para aqueles que precisam e, em geral, para aqueles que têm uma remuneração mais elevada que a cobertura do regime geral, porque para quem ganha até o teto do regime geral, você já tem o regime geral, então você vai precisar de renda adicional sob a da necessidade, né? Em tese, para quê? Não, né? Ora, se é para isso, para que você tem aberto e fechado? Qual é a lógica? Se ambos, e eu diria até mais, você pode modular 2 planos que vão ser iguais, exceto o apelido, um vai chamar Previdência Fechada, do outro vai ser um PGBL, um VGBL, Previdência Aberta. Eles são iguais. O que muda na realidade, basicamente, vai ser as condições de entrada e de saída. Mas são iguais. Isso evidencia que você não precisa ter os dois. Não precisa ter os dois. A empresa pode contribuir para a Previdência Aberta ou para a Previdência Fechada. Se vai ser chamado de patrocinador ou não, não importa. Em um vai ser averbador, no outro vai ser patrocinador. Perceba que toda a questão que separa uma previdência da outra é de natureza semântica, embora a regulamentação seja específica. Mas perceba que até a lei é única, né? A lei que trata do assunto é a mesma para as duas. A lei 109 fala de previdência aberta. Eu nunca tinha feito essa análise e pensado dessa forma, mas assim... São iguais. Sabe, tá claro que abriu a mente. São iguais. A lei é uma só, a lei trata das duas. A única questão que a lei traz é você segmentar o aquário. Você pode ter um aquário, você pode ter um mar aberto. Se quiser ter um aquário, você vai fazer isso por meio de previdência fechada. É só para aquele seu grupo ali, um condomínio, né? Se você não tem essa preocupação, você vai para o mercado aberto. Você vai ter a previdência lá para poder... Mas ambas dispõem das mesmas regras e dos mesmos produtos para poder atuar no mesmo segmento. Na realidade, da mesma forma que eu sou participante da Previ, do Banco do Brasil e do Sebrae Previdência, eu tenho orgulho de ser participante do Sebrae Previdência, para uma família de vocês. Ó, gente, isso aí é... Deixa eu fazer um jabá aqui. Eu vou fazer um jabá. Acesse aqui o nosso portal. Conhece lá os nossos planos, porque se o José Roberto é participante, meu querido... Qualquer coisa, chama lá no telefone e fale comigo. Não, ó, isso aqui, ó, canais do relacionamento. Acessa lá, continua. E se a satisfação média de participante de fundo de pensão está aqui, a minha que o Sebrae Previdência está aqui. Nossa, não tenho... Meu Deus! Não tenho nenhuma reclamação, muito pelo contrário, né? A admiração que eu tenho, ela está sendo materializada na minha satisfação como participante, né? Então, essas questões que a gente traz relacionadas ao produto, elas precisam ser bem compreendidas, porque da forma como eu sou participante aqui do Sebrae Previdência, poderia ser da Brasilprev, até porque eu sou egresso do Banco do Brasil, né? Por que eu não sou um cliente da Brasilprev, não tenho um plano de previdência aberto? Por consciência. Eu entendo e eu tenho informação suficiente para saber que sobre todos os aspectos da competitividade, da qualidade, da credibilidade, do retorno financeiro, me é muito mais interessante ser participante do Sebrae Previdência do que a Previdência Aberta. Mas eu tenho essa consciência. Para se ter essa consciência, você tem que ter educação previdenciária. E isso, na minha opinião, pode ser um fator que venha dificultar, né, talvez um crescimento ainda maior do nosso sistema, mesmo via planos instituídos. É aquilo que eu disse. O plano instituído é um bom produto, ele se assemelha muito à Previdência Aberta. Você tendo credibilidade como instituição, como o Sebrae Previdência tem, tendo custos competitivos como vocês têm, vocês vão depender de quê? De que a pessoa que possa vir a ser um participante de vocês tenha conhecimento. Sim. Eu ia te perguntar no que as entidades elas precisam se adaptar para esse mercado, só que a gente já falou algumas coisas, mas eu vou pegar aqui o gancho de que você está falando de conhecimento, né? Você está falando de educação. Você, na sua opinião, assim, você conhece muitas entidades, os programas de educação financeira e previdenciária das entidades, eles são conservadores para esse mercado? Por que eu faço essa pergunta? Porque eu aqui no Sebrae Previdência, eu trabalho com comunicação, e uma das primeiras coisas que eu observei quando eu entrei aqui, que eu comecei a falar, não, a gente precisa mudar aqui, mudar ali, primeiro, de cara, a linguagem. Eu não consegui me conectar com o que eu via. Eu via um folder, eu falava, tipo, esse folder não é pra mim. Eu não entendo, eu não me vejo aqui. Segundo, não só a linguagem, mas a forma também. Eu vejo muito fundo de pensão no Instagram comunicando como se fosse no portal. Sabe? Querendo educar a galera que tá no Instagram, que hoje a média ali é de 25, 35 anos, já não são mais tão jovens assim, não são mais adolescentes, porque os adolescentes estão no TikTok, né? Mas falando com uma linguagem institucional, portal.
Você vê isso como um ruído nesse conhecimento? E aí, o que as entidades precisariam fazer para... Olha só, a Previdência fechada, quando eu disse que ela estava vivendo inércia daquele desenho superado, essa inércia ela não se esgotou ainda não. Essa é uma má notícia, né? Os primeiros programas de educação financeira e previdenciária, eles existiam só para cumprir tabela. Isso eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu tive o desprazer de me defrontar com uma situação que é muito ruim, né? As entidades, elas faziam e desenvolviam programas de educação financeira e previdenciária que eram muito parecidos. E aquilo me incomodava muito quando me encontrava na Previc, né? Porque eu percebia que era meio que um padrão. Eles, né, vamos pegar aqui um programa de educação financeira e previdenciária. Você buscava na prateleira, implementava e... Eu pego aqui da entidade A que já implementou, Isso. adapto algumas coisas e... E quando tem o esforço de adaptar, ainda está muito bom. Porém, que às vezes nem isso, né? aquele copia, mas não faz igual? Igual estão fazendo com a gente. Isso acontecia nos programas. E eu me deparei com isso. O que acontecia? Isso incomodava, porque você percebia que não havia uma preocupação efetiva de muitas entidades. E por que ela fazia isso? Né? Copiava os programas de educação financeira e não dava tanta atenção. Porque elas tinham um incentivo do Estado que, se elas tivessem um programa de educação financeira, elas não precisavam imprimir o relatório anual. Olha só. Então, é só. Como está muito mais barato eu ter um programa de educação financeira, eu vou fazer isso, vou colocar isso aqui no ar só para não imprimir. Relatório anual, porque é caro. Relatório anual era não, ok, mas caro. Assim, a pergunta que me fica, eu não acho que eu não estava trabalhando aqui nessa época, o que tem a ver uma coisa com a outra? Pois é. Exatamente por não ter resposta à sua pergunta, é que a época decidimos, né, na Previc, de desvincular um assunto do outro. Olha, não tem nada a ver. Mas o motivo que nos fez tomar essa decisão, além dessa consciência de que não tem nada a ver uma coisa com a outra, se o problema é o relatório anual que é caro, ora, você fala para a entidade que ela não precisa mais imprimir, desde que ela disponibilize, acabou. Pode ser na mídia que for a mais econômica, mas que o participante ou assistir tenha acesso. Mas desvincula as coisas. E qual foi a gota d'água para fazer a desvinculação? Quando a entidade começou, essas entidades que mandavam o mesmo programa de educação financeira para a Previc tomar conhecimento, não teve o cuidado nem de mudar o nome da outra. Aí nós recebemos um programa de uma entidade com o nome da outra e eram cópias, né, claro, né? E aí houve uma banalização, né? Ficou muito claro que não era levado a sério. Então perceba que situações como essa fazem com que você chegue à conclusão de que o assunto, para ele ter efetividade, ele precisa ser primeiro compreendido e levado a sério. Por quem direito? Começando pelas entidades de previdência, né? Elas têm que entender que não é uma obrigação, é uma necessidade. Ela não vai conseguir transmitir a informação dela com qualidade se a contraparte não tiver conhecimento. Não tem como, né? Então, eu acho que esse é um ponto a se superar, né, ainda, e que está longe, né, de ser superado. E o outro ponto, que o nosso sistema também ele ainda está se esforçando bastante, é entender que ele tem que vender previdência para quem está fora e não para quem está dentro do sistema. Normalmente, o dialeto utilizado, o tipo de abordagem, a mídia, é para quem já é participante. Aí a gente vai para a linguagem, né? Mas o cara já é participante. A própria palavra participante gera Quando a gente às vezes apresenta, fala, o que é participante? Mas você tem que falar para o cara que está lá fora. E o cara que está lá fora são meus filhos. Eu tenho 3 filhos. Quem está consumindo as plataformas, né? E qual é versus quem é o nosso público, quem eu quero atingir. E aí eu tenho ali o Instagram, que nós já estamos há alguns anos ali, e o público que eu quero atingir no Instagram já é um jovem adulto, já saindo dessa parte da juventude, digamos assim. Essa galera tá no Instagram. E a galera que eu quero atingir, que eu preciso levar educação financeira para ele, previdenciária, para que quando ele entrar no mercado de trabalho, ele não tá mais no Instagram, ele tá no TikTok. Então eu preciso não somente adaptar a linguagem, mas eu preciso saber para quem que eu tô comunicando, que foi o que você acabou de colocar. E aí é um ponto que me dói quando eu penso no sistema de previdência complementar, porque eu vejo muitas entidades tentando adivinhar o que o meu público tem interesse. E esse é um erro crucial, porque... E eu acho que é básico e que ele não é de entidade, ele é um erro de comercialização, ele é um erro de mercado. Eu não posso adivinhar o que o meu cliente quer, eu preciso perguntar para ele. Nós estamos querendo comercializar sem saber o que o cara quer ouvir. Ou a forma dele ouvir. Exatamente. Então, e isso tem me incomodado muito e eu vejo isso nos programas de educação financeira. Concordo. Você concorda? Concordo. Você concorda? Absolutamente. E eu acho até que, pensando um pouco que você falou questão de idade, eu acho que a nossa curva de aprendizado é muito mais
não mais fácil, né? Mas eu consigo ensinar mais para um jovem, uma criança ali que tenha 14, 15 anos, está começando a vida dela, do que eu tentar ensinar isso do zero para alguém que tem 40 anos, que já está com família formada, Sim. tem diversos compromissos financeiros. Tal. Então, assim, acho que a gente consegue melhor qualificar esse público mais jovem para que ele comece a jornada dele desde o começo e mantenha-se até o final para que se tenha uma renda lá na frente. Não, lá nos primórdios do Sebrae Prevcast, né, que esse é o episódio 80 e alguma coisa, se não for o 90. Então, lá atrás, quando era só áudio ainda, eu entrevistei 2 jovens, um na época tinha 17 ou 16 e o outro tinha 18, para perguntar se eles sabiam o que era previdência complementar, plano patrocinado, né, e eles não sabiam. E quando eu fui falando dos benefícios do que era e da importância, no final eles estavam assim, gente, por que ninguém nunca contou isso pra gente? Por que na escola não me falaram sobre isso, não me ensinaram a diferença de um e de outro, não me ensinaram... E eu falei assim, pouquíssima coisa. Né? Eu falei o básico, que nem, né, a gente nem tem espaço para falar todos os detalhes que a gente gostaria, por causa do tempo do programa. E assim, eles ficaram chocados. Então eu acho que falta, talvez, olhar para os programas de educação financeira. Vou jogar a bomba e vou sair correndo, hein? Olhar para os programas de educação financeira e previdenciária com a seriedade que ele precisa ter. Concordo, e aí a gente volta para a questão da análise internacional. Quando a gente olha a questão da cultura previdenciária e do conhecimento sobre o assunto... Lá rola? Absolutamente. Então, o mercado europeu, já que eu estava falando de situação de não haver previdência aberta e fechada, ser uma previdência única, né? Lá muito mais, porque, por exemplo, a previdência aberta no Brasil ela é derivada de produtos norte-americanos, particularmente o plano 401k. Então, você ainda tem, por estar na América, você tem muita influência. Então, essa nossa variação de ter previdência aberta e fechada, ela é melhor, ela transaciona melhor nesse ambiente do que no outro. Quando você olha a Europa, primeiro, você não tem isso. Segundo, a consciência previdenciária é outra. Né? O cidadão ele tem noção que ele precisa cuidar do seu futuro. É tanto que você olhar no Brasil, qual a região no Brasil que você tem maior facilidade comercial em relação à previdência? Região Sul, cuja colonização é europeia. Então, você tem ali, por exemplo, você tem um número muito grande ali de cooperativas, você tem um número muito grande de universidades que têm previdência fechada pela consciência. Olha só, cara. Pela consciência. É muito mais fácil você vender, porque esse é outro ponto, né? Às vezes a pessoa fala em comercializar a previdência. Quando eu falo que você não vende produto, é porque se você não entender que a venda ela se dá em 2 etapas, você não vai vender nunca. Nunca. Você tem que vender primeiro a ideia para depois vender o produto. Exatamente. E isso no Sul é muito fácil. Você precisa agregar o valor ao seu produto antes de chegar de fato no produto. Não Exatamente. tem como. Eu falo por mim, assim, eu já falo isso em todo o programa, mas eu estou mudando. Eu era uma pessoa consumista. Não sou mais. Talvez um pouco. Mas não sou muito. Mas hoje, para eu consumir, eu não consumo o produto. Porque antes eu consumia o produto pelo produto. É isso. Hoje não. Hoje, o valor agregado àquele produto, ele tem que ser alto. Senão eu não vou consumir, seja um tênis ou seja um produto financeiro. Não interessa. O que vem agregado a ele de valor, se é confortável, se não é confortável, se é duradouro. Enfim, uma série de questões eu não compro. E hoje eu acho que, só corroborando com o que você está falando, assim, a gente faz o caminho inverso, né? Eu falo assim, meu produto é bom, compra. E eu não ensinei que aquilo ali tem um valor. E se não tem essa cultura como na Europa, de quem que é essa bomba? Essa bomba é nossa mesmo. A gente tem que evoluir de país para nação, né? A gente tem que se tornar uma nação de fato. A nação de fato ela passa por educação, não tem como ser diferente. Nossa. A gente está falando aqui de educação financeira e previdenciária, mas é no geral, né? Sim. Isso é só uma parcela, é só um quesito. Então a gente tem que tratar da educação. A educação, na minha opinião, precisa ser um tema prioritário e isso não depende de governo, isso é questão de Estado, né? Sim. Se você não prioriza a educação, não dá para falar em educação financeira e previdenciária porque é só um subproduto de uma educação maior, que se é prejudicada ou se é limitada, você não tem o básico. Se não tem o básico, você vai falar de um, né? Pergunta retórica. Se essa bomba é nossa, eu vou mais uma vez jogar a bomba e vou sair correndo. Se essa bomba é nossa, não falta para as entidades fechadas olhar, fazer uma autoanálise, uma autocrítica, olhar para o próprio umbigo e rever os programas de educação financeira e previdenciária? Concordo. Porque, talvez as palavras que eu estou usando são um pouco pesadas, mas é porque eu fiz isso aqui recentemente. O relatório do nosso programa é dentro da área de comunicação, então nós mapeamos todas as ações, fazemos o relatório. Legal.
Quando eu fui fazer o relatório há uns 3 anos atrás, tipo, porque a pandemia tirou meu senso de tempo, mas Sim. acho que há uns 3 anos atrás, foi antes da pandemia, eu fui olhar o nosso relatório e aí tá tendo ação por ação. Algumas a gente já não faziam mais, não executava mais porque não cabia, não fazia sentido aquela ação. Ela tava ali no papel, né? E outras que a gente ainda executava, eu vi o resultado dela caindo ano após ano, sabe? Por exemplo, campanha cultural do Dia dos Pais. Lá em 2015 nós tínhamos 400, 500 participantes por campanha. Em 2016 foi para 420, em 2017 300 e alguma coisa. E eu vi que o negócio foi decrescendo. Aí eu sentei com a minha gestora e com o presidente da entidade, que é quem é responsável pela área de comunicação, no nosso caso. Eu falei assim, olha, eu fiz essa análise aqui e eu acho que esse programa não atende mais. Eu acho que essas ações aqui, elas estão ultrapassadas por uma série de questões. Primeiro porque o mercado mudou, segundo porque o nosso público mudou, tudo mudou. Então eu acho que esse programa tem que mudar. E aí a pergunta que o diretor me fez foi, qual que é a sua proposta? Foi reformular todo o programa, a começar pelo nome. Eu preciso de um nome que comunique com o público. Esse nome aqui ele comunicava em 2013, não comunica mais. E assim, pra minha surpresa, pra minha surpresa não, né? Porque a diretoria aqui ela é bem inovadora, assim. Eles abraçaram. Beleza, montamos um grupo de trabalho, propõe. Aí, cara, aí foi ir pra mercado, imersão, entender, tentar inovar, olhar pra fora, o que estão fazendo lá fora, o que a gente pode adaptar aqui pra nossa realidade. O CBA Prevcast é fruto disso. A gente falou, cara, o podcast ainda nem tava essa febre toda. O nosso diretor veio, não, vamos colocar no planejar um podcast e tal. Então, assim, pra fechar o raciocínio, se as entidades, elas olhassem dessa forma, não solucionaria o problema, mas resolveria boa parte. Acho que ajudaria, né? Toda vez que você se depara com um grande problema, existe uma tendência natural, e na minha opinião é equivocada, de você buscar grandes soluções. O problema é quando ele é grande demais, você vai ter muita dificuldade de resolvê-lo tentando ver o todo. Então dá o primeiro passo. Essa é a questão, não o primeiro passo. À medida que você vai dando os passos, vai ficando mais claro o que tem que ser feito. Então existem medidas muito simples, medidas eficazes, que é plantar algumas sementes. Back to basic. Por exemplo, exato. Por exemplo, houve um esforço tremendo para colocar o assunto educação financeira e previdenciária nas grades curriculares junto ao MEC, para que isso fosse para as escolas. E não teve êxito. Né? São tantos assuntos que concorrem nessa grade curricular, que se fosse colocar tudo dentro da grade, você, ao invés de ter um ano para um nível de exercício acadêmico para qualquer escola, você teria que ter 2, porque é muito assunto. Tá, então essa foi uma iniciativa frustrada. Então a pergunta que eu faço é a seguinte, ao invés de eleger uma data, ao invés de eleger uma semana, ao invés de eleger um ponto, porque essa eleição de um ponto, ela soa muito mais como uma questão, não digo nem comemorativa, né, mas simbólica do que efetiva. Todo dia dos pais é importante? Mas o pai é importante todo dia. Se você só lembrar do seu pai no dia dos pais, coitado do pai, né? Então é o seguinte, o que impede uma entidade de previdência, já que não consegue colocar junto ao MEC na grade curricular, o que impede de se fazer uma ação de periodicamente ir às escolas, ensino fundamental, universidade, etc., e propor uma palestra sobre o assunto? Sim. Olha, não custa nada, você pode bater em 10 portas e 2 ou 3 falarem não, mas no mais vai falar sim, porque não tem porquê não. Não tem o porquê não, a questão é o não você já tem, mas nesse caso não tem o porquê do não. Então assim, e será que isso ajuda? Ajuda. Ajuda porque se você plantar e regar, quer dizer, você voltar daí a algum tempo, você continuar levando a informação, você não vai ter a transformação do problema porque ele é muito grande, mas você vai ter um início de reação. Sim. Isso pega. Você quer ver como é que pega? Desculpa te... Não, pode ir. Eu vou usar o Estatuto do Idoso. Não, deixa eu te falar, eu sou meio Faustão. O problema, quem interrompe sou eu, não precisa se desculpar não, pra continuar. Não, olha porque só. você falou de um negócio que acho que o Dan tinha me falado, mas continua. Mas olha uma coisa interessante, como é que essa questão da consciência ela faz diferença, né? Se a gente acha que previdência é de difícil compreensão, é um negócio árido e tal, vocês já leram ou já se depararam com uma apólice de seguro, qualquer seguro que seja, de automóvel, de vida, é muito pior. É muito pior. Aí eu te pergunto o seguinte, vocês são muito jovens, né? Mas Obrigado. muito antes de vocês terem a idade
de consumo, né, antes da sua maioridade, era muito comum você ter vendedores de seguro. Sim, sim. Vendedor de seguro, né? Eu conheci alguns. Isso, o cara que te empurrava seguro de qualquer jeito para você comprar, etc e tal. Acabou, né? Acabou. Particularmente em alguns ramos. Por exemplo, automóvel. Cadê vendedor de seguro de automóvel? Não existe. Hoje ele não vende, ele tira pedido. Sim. Por quê? Porque você, quando adquire um automóvel, Você já pensa no você já tem consciência de que você precisa do seguro. Então, perceba que você conseguiu, naquele segmento, fazer a transformação da educação, porque você criou consciência. Sim. Mas foi um trabalho. Pô, de anos, né? Foi um trabalho para ter essa consciência. E foi fundamental, porque tem gente que hoje escolhe um modelo de veículo em função do seguro. Não, eu tô ensaiando para trocar de carro daqui a um tempo, né? Mas assim, é uma ideia bem distante, abstrata, assim, porque eu gosto do meu carro, ele tá atendendo muito bem. Mas ensaiando esse pensamento, eu já pesquisei algumas coisas. Dentre essas coisas, eu tava pesquisando sobre o seguro. Eu entrei em contato com um amigo que trabalha na área e tal. Eu falei, então, mais ou menos, me dá aqui uma estimativa. Aí ele falou, vou procurar outro modelo. Foi mais ou menos isso. Mas perceba que está intrínseco na sua decisão, na sua tomada de decisão em relação à aquisição do bem, o seguro. Sim, É total. como se o seguro fosse parte do valor que você vai despender com o carro. Então, você já tem uma consciência tão grande da utilidade do seguro que você não imagina ter um carro sem ter o seguro. Então, é mais ou menos isso. Se o cidadão pudesse ter a oportunidade de pensar que ele não pode imaginar um período da vida no qual ele não tem mais capacidade de trabalhar sem ter renda, ele tinha que ter essa consciência. Sim. E ele ia perceber que se ele trabalhasse agora essa variável, ele poderia ter tranquilidade lá na frente. Quando a gente fala de consciência, a gente está falando, nesse caso, sempre, o meu entendimento, para mim tá muito... A primeira coisa que gritou, que era o que o Dan tinha me falado antes, eu vou pedir para ele colocar mais sobre esse assunto, é papel social. Né? A gente tá falando, se eu estou falando de consciência, eu posso afirmar que a entidade fechada de previdência complementar, ela tem um papel social na área da educação, certo? E se nós temos esse papel, nós não vamos desenvolver ele sozinho. E aí eu volto um pouco atrás do que eu falei, a bomba ela não é mais nossa, ela está conosco também, mas existe muitas pessoas que estão segurando essa bomba junto conosco. Você tinha falado um pouco disso mais cedo comigo, né? Sim, eu vou só jogar uma pequena bomba também, que já que a gente tem o nosso PPA, talvez se a gente criasse um programa de educação continuada voltado para os jovens, que a gente pega um público mais velho, que já está mais na iminência de se aposentar. Mas a gente trabalhar algo com um público mais jovem ali entre 18 e 25 anos, a gente trabalhar essa base de já participantes, né, que acho que Sim. a gente já tem esse contato para poder educar essas pessoas, elas podem às vezes convidar, então pode ser uma sugestão aí para um próximo programa nosso de educação. Quando a coisa é boa, a gente espalha, né? Você tem muita coisa para fazer. Você tem muita coisa para fazer. Faz o seguinte, pega jovens que têm idade ainda inferior e traz aqui para o Sebrae Previdência para eles entenderem o que é o trabalho que vocês fazem aqui e tal, para eles se interessarem. Uma iniciativa dessa é feita no Congresso. Né? Você leva lá os meninos, literalmente 10, 12 anos, para serem parlamentares por um dia. Traz os caras para poder, os meninos para serem previdenciários aqui por um dia, para eles entenderem o que se faz aqui, qual a importância do assunto. Isso desperta e multiplica. Sim. Né? Então, percebam, é back to basics. A gente está voltando para aquele básico do básico. Não são grandes ações, mas são muito importantes. E não se faz. E não se faz, eu vou voltar ainda para o nosso mundo, né, para a visão internacional, não se faz, muitas vezes, né, primeiro na expectativa de se fazer muita coisa, ou grandes coisas, né, e às vezes são realmente difíceis de se implementar, mas é porque o exercício de empatia é um desafio. Então é assim, ó, nosso sistema ele vive de ciclos, né? Nós tivemos um ciclo muito recentemente, ciclo da tecnologia. Esse negócio me incomodou profundamente, né? Porque chegou um ponto que parecia que previdência se resumia à tecnologia. E nada se resume a uma coisa. Acabou. Não é tão simples. E veja bem, a tecnologia é importante? Não, a tecnologia ela é fundamental. Eu falei dos meus 3 filhos. Se eu falar para os meus 3 filhos que para ele entrar numa previdência, ele vai ter que ligar para alguém vai orientá-lo, vai dar informação e tal, ele não vai nem esperar eu acabar de falar. Ele vai entender que isso é uma entidade ultrapassada. Ele confia muito mais no celular, confia muito mais no app do que em pessoas. A app não é. Eu troquei de banco por causa disso.
Não deu. Era um banco digital, você quis ir pro tradicional? Não, o inverso. Eu estava no banco tradicional Foi e eles digital. não se adaptaram e eu tinha que ir na agência fazer algumas coisas que não fazia sentido na minha cabeça, porque eu podia fazer Isso. por um outro banco no celular. Eu falei, gente, tchau. Isso envolve o desafio de como a gente vai se comunicar com esse jovem. É isso. Então tem que entender o seguinte, olha, eu quero vender para ele que eu tenho uma central de atendimento. Isso vai soar mal para ele. Ele vai entender que você é ultrapassado. Você não tem um app que seja transacional, você não pode fazer nenhuma transação por ali, você não pode fazer uma contribuição, não pode fazer uma portabilidade. Mas que mundo você está? Então, perceba que para esse público, se você não estiver falando nessa frequência, o cara está em FM, você está em AM. Ele não vai te compreender, não tem jeito. Vai. Então, quando eu falo em educação, a gente está compreendendo tudo isso. E quando eu falo que, por exemplo, na Europa existe a consciência maior, é porque, de fato, esses quesitos eles já estão superados. Né? A pessoa sabe que desde que ela entra no mercado de trabalho, um dos primeiros quesitos que ela procura resolver e encaminhar é saúde e previdência. Porque é a iniciativa dela. O Estado, por maior que seja a proteção, sabe de antemão que depende da iniciativa e do interesse da pessoa. Nenhuma pessoa espera uma proteção do Estado maior do que aquela proteção que ela mesma tem que ter de si. Isso faz sentido. Total. Se eu não me preocupo comigo, por que o Estado tem que se preocupar? Mas, Roberto, nesse sentido, você não acha que, assim, de fato a preocupação tem que ser nossa? Ninguém vai fazer por mim isso. Uhum. Mas se eu quero fomentar, se eu vou desonerar o Estado por causa disso, o Estado não deveria talvez prover maiores incentivos, né? Porque hoje Sem a gente dúvida. tem algumas características específicas da Previdência complementar, né? Independente de ser aberta ou fechada, que favorecem um produto, né? Benefício fiscal, sucessão patrimonial, só que isso não é atualizado, né? Isso é uma coisa muito antiga, sempre desde o começo. Pensando no cenário atual, já que a gente quer fomentar o setor, tem algum ponto específico, algum incentivo que você visa aí que seria vantajoso? Né? Temos aí já transitando a questão da escolha da tabela de tributação, né? Sim. No momento do recebimento ou da renda do resgate. Já eu considero um avanço muito forte, mas nada definido ainda. Mas assim, tem alguns pontos que você elencaria aí como incentivos que seriam bem vistos para o setor? Eu acho que sim. O primeiro deles é um reconhecimento geral de que todo ente da sociedade tem um papel social. Não é só o fundo de pensão, todos têm. Todo cidadão, toda empresa, independentemente da sua natureza, toda ela tem um papel social porque ela integra uma sociedade. Então ela tem um papel. O problema é que no Brasil, quando se fala em social, se pensa em benefício, em assistência social, em tratar somente aquele que não tem recursos. Não, o papel social é aquela sua função no âmbito de uma coletividade. Você tem uma função olhando o todo, não é só o seu interesse. Toda instituição tem esse papel. Quando você tem essa compreensão, você já está dando passos adicionais para se tornar uma nação. O nosso Estado precisa ter essa consciência também. Então, quando você diz assim, não teria que ter mais incentivos? Lá precisa, deveria. Primeira medida que deveria se ter no âmbito do Estado é o Estado, primeiro, compreender o papel da Previdência, porque não compreende. Ele não compreende. O Estado não sabe a diferença entre educação financeira e educação previdenciária. Eu integrava o Coremec, que é um órgão colegiado, né, dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro, e lá trata-se as questões relacionadas à CONEF, quer dizer, a política de educação financeira, e eu ouvi naquele grupo, né, o pessoal perguntando qual a diferença entre educação financeira e previdenciária. Eu tinha que falar, primeiro eu não vou explicar. Corro atrás para se informar. Segundo, é uma vergonha. Se esse grupo aqui não sabe a diferença, nós estamos fazendo o que aqui? Mais uma vez a gente esbarra na educação. A gente está fazendo o que aqui? Então, assim, o Estado tem que entender o que ele quer, tem que fazer uma escolha. Eu pergunto para você o seguinte, vamos lá, o Estado como patrocinador. Você acha que o Estado como patrocinador, ele tem simpatia? Porque se não tem simpatia pela Previdência, não vai promover o crescimento da Previdência. Sim. Vamos ver como é que o Estado se comporta como patrocinador. Se você olhar as entidades de previdência fechadas sob intervenção, todas elas patrocinadas pelo poder público. Situações pretéritas de desvio de comportamento, todas, sem exceção, patrocinadas pelo poder público. Interferência política, todas patrocinadas pelo poder público. Déficit, todas patrocinadas pelo poder público. Então, quando o poder público, quando o Estado olha para esse segmento, ele só vê uma coisa, só vê problema. Hipócrita, né? Porque só vê problema causado por ele. Por ele, né? sim. É hipócrita, mas só vê problema. Aí eu te pergunto, se ele só vê problema, por que ele vai querer fazer isso crescer? Para crescer o problema? Não vai.
Então, mais uma vez, back to base, né? É o básico. Se o Estado não tiver consciência do que é a previdência complementar e como ele pode se beneficiar, inclusive se desonerando sob o aspecto orçamentário e entender que não vai precisar separar nenhuma verba assistencial para cuidar de cidadãos que já cuidaram do seu interesse dado o incentivo do Estado, se não tiver essa consciência, não dá para esperar muita coisa, né? Então, entendendo que não há essa consciência, não há, eu diria o seguinte, além da escolha da tabela, porque também é outra covardia, né? O cara entrou no plano, nem conhece o plano ainda, e no mês seguinte já tem que escolher se é uma tabela progressiva ou regressiva. E algo que ele vai receber daqui a 10, 20, 30 anos. E é definitiva a escolha. Então, assim, claro que isso tem que ser revisto. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte, por que você tem, para um produto que se propõe a acumular por 20, 30 anos, um tratamento tributário, e para outro, que você tem um ciclo de 2 anos a 3 anos, eu participei do Conselho Nacional de Seguros Privados que trata da Previdência Aberta. O ciclo financeiro lá é de 2 a 3 anos. Esse é o ciclo de acumulação da Previdência Aberta. O cara entra e sai, assim, permanentemente. Mas tem o mesmo incentivo, o mesmo tratamento tributário. Perceba que sob a ótica do Estado, o recado que você manda ele é um recado difuso. O que você quer estimular? Não deveria nem se preocupar se é Previdência Aberta ou fechada, é prazo de acumulação. Sim. Quanto maior o prazo de acumulação, maior o benefício fiscal. Eu acho que o incentivo fiscal poderia chegar a zero. Se o cara acumula por 30 anos, por 25 anos, por que não pode ter zero de tributação? Tudo que o Estado poderia ganhar sobre o aspecto de receita. Sonho? Não. Isso é perfeitamente possível. Já foi calculado qual seria o impacto tributário, fiscal, se houvesse um nível de tributação zero. Ela é residual, é 0, alguma coisa por cento do PIB. Absolutamente residual. Mas no bolso de quem... Mas é uma questão política, é porque se fizer isso para esse segmento, entende que vai ter que fazer para outros segmentos que têm uma mobilização política mais intensa do que a nossa. Então, eu acho sim, você poderia ter uma alíquota zero para acumulações de longo prazo. Acho que deveria se privilegiar o prazo de acumulação e não a natureza da instituição para fins de tratamento tributário. Então, eu pergunto o seguinte, por que você tem um VGBL com tratamento tributário que a Previdência fechada não tem? Esse VGBL nem é a Previdência. É seguro de vida em vida. Ele não é operado por entidade de previdência, ele é operado por seguradora, só. Sim. Porque ele é seguro do ramo vida. Mas tem um tratamento tributário que a Previdência fechada não tem, que é sobre o rendimento. Incidir somente sobre o rendimento, imposto de renda. A gente não tem essa opção. Então eu pergunto o seguinte, o cara que já contribui, ou pode contribuir com mais de 12% da sua remuneração para fins de ter o tratamento tributário previsto, que é de abater isso da sua base de cálculo do imposto de renda. Então, se o cara já contribui com 12% e tem capacidade de contribuir mais, ele vai contribuir mais na Previdência Fechada, por quê? Para quê? Não tem sentido. Aí ele vai para o VGBL. Ora, mas se o VGBL pode dar aquele tratamento tributário, por que aqui também não pode? Se o objetivo é a acumulação de longo prazo. Então, além de ter uma alíquota final, no meu ponto de vista, zero, você poderia ter um tratamento tributário mais justo, com foco na acumulação, no prazo de acumulação e não na natureza da entidade. Eu acho que esse é uma boa iniciativa do Estado. Um outro incentivo que pode ajudar muito o nosso sistema é o Estado ser um pouco mais rígido no que diz respeito às suas obrigações e o seu papel, inclusive na condição de patrocinador, para evitar todas as situações que eu mencionei aqui como exemplo, que são maus exemplos, né? Eu acho que esse é um papel importante do Estado. Ter essa consciência de que a previdência complementar ela não é um problema, é o contrário. Se você hoje precisar desenvolver qualquer setor econômico, você vai precisar de investimento de longo prazo. Você quer fazer estrada, você quer desenvolver algum tipo de estrutura ou de logística ou de atendimento a qualquer localidade do país e são investimentos que levam 5, 10, 15, 20 anos de retorno, né? Você precisa ter recursos com o mesmo nível de estabilidade para poder ser alocados naqueles investimentos. A única indústria no Brasil que tem essa capacidade é o fundo de pensão. Porque a Previdência Aberta tem um TRI também, mas tem um ciclo de 2 anos e meio. Qual projeto você faz com 2 anos e meio? Não faz. Sistema bancário gira 10 TRI, mas o sistema bancário é depósito à vista. Você tem 3 dias de ciclo. A única indústria que tem dinheiro para fazer isso é o fundo de pensão. E se não tem estímulo, você vai bater em qual porta para poder fazer esses investimentos? Porque você não tem recurso público disponível. E o recurso internacional não vem para o Brasil em função do risco da insegurança jurídica. E aí? E outra, nossa bolsa ela é muito movimentada também pelos investidores institucionais. Sim. Então, os fundos de pensão com maior arrecadação, maior capacidade de investimento,
consequentemente, né, espera-se um maior resultado da Bolsa, então o ciclo econômico também tende a favorecer as empresas, né? Valorização das empresas em longo prazo. Então deixa eu só responder aquela sua pergunta do internacional sem me alongar ainda mais do que eu já me alonguei. Não, mas sim, pode se Mas alongar, que eu tô preciso me adorando. alongar depois na edição, você está cortando tudo. Porque Não, aqui não tem edição, não. é que o assunto não tem como você responder de uma forma muito limitada, porque o assunto é amplo, É né? uma aula. Então percebam que, principalmente na Europa, muito de tudo isso que eu estou falando já está superado há algum tempo. E por isso que eles têm êxito. É por isso que você tem lá países onde a acumulação chega a 80%, 90%, 100%, 110% do PIB. E as pessoas às vezes pensam o seguinte, não, mas são economias desenvolvidas? Não, não é isso. Você tem consciência previdenciária, você tem cultura previdenciária, você tem sim renda, mas a renda elevada, ela pressupõe também um custo elevado de vida, então não é bem assim, você tem que ter vontade, né, opção para acumular. E tem que lembrar o seguinte, quando você compara os recursos de um fundo de pensão com o PIB, uma variável ela é fluxo, a outra é variável estoque. Você leva 30 anos para acumular um volume. O PIB ele começa e termina cada ano. Então eu percebo que você tem duas questões que é pensar. A primeira, quanto tempo eu acumulo e quanto eu posso acumular? Então esse é um primeiro desafio, assim, pensar, onde você quer ter uma relação compatível com o resto do mundo. E o segundo, que também é importante, é a minha capacidade econômica em termos de geração de riqueza. Porque senão seria fácil. Se eu quiser ter uma relação melhor do que o Brasil tem, basta torcer para o PIB cair, né? Se o PIB cair, a minha relação proporcional fica melhor. Então você tem que trabalhar as duas variáveis. Não é uma coisa tão simples, né? E para fechar a dificuldade de comparação com o mundo, é só te falar que o maior fundo de pensão do mundo é do Japão. Mas é do governo japonês. Então é uma natureza previdenciária que mistura um pouco de previdência privada com previdência básica. Aí fica difícil de comparar. Seria o mesmo que eu inserir na nossa conta o regime geral se ele fosse passível e os regimes próprios se fossem passíveis de serem quantificados. Não são porque são regime de caixa, né? O recurso entra e sai, ele não acumula. Mas se você pudesse colocar isso como número, eu te diria o seguinte, olha, o déficit dos regimes próprios de previdência, de servidores públicos, né, de estados, municípios e União, quer dizer, fora o regime geral, fora o INSS, o déficit é de 10 trilhões. Se o nosso sistema tem 1 trilhão, a gente está multiplicando o nosso sistema por 10. A gente começa a fazer frente a outros países do mundo em relação à importância da Previdência. Mas perceba que são coisas diferentes. Né? São coisas diferentes. Lá é a Previdência privada, de fato, que eu teria que incluir um regime básico para poder ter uma posição melhor. Hoje a nossa posição é de 25% do PIB. Como eu falei, tem vários outros países com até mais de 100%. Uau. Então a diferença aí, ela parte por tudo isso que a gente está falando, mas a natureza e até jurídica, né, de como se dá a previdência nesse país é muito diferente do Brasil. Vou dar uma dica para vocês, assim, ó, para o vídeo nesse momento, volta e assiste de novo, porque no caso dessa aula, assim, você falou assim, de se alongar e tal, mas a ideia, assim, eu acho que não tem como ser diferente se a gente tá falando sobre educação, e a educação é um processo, ela não dá pra gente acelerar, a gente tem que respeitar o prazo dela, então não se preocupe em se alongar, bom, tá bem. Tá tranquilo. Nós falamos sobre muitas coisas, eu acho que essa parte toda, se a gente conseguiu explanar bem, eu não quero falar tudo, porque eu quero que você volte. Tá bom, vai ser uma satisfação. Então, assim, eu já deixo, antes de encerrar o podcast, já deixo o convite para voltar. Tá bom. Porque temos muitas coisas para falar, mas não vamos encerrar ainda. Dan, você quer? Toca aí, que o meu tablet deu um BOzinho aqui. Eu acho que, já que a gente ponderou o cenário, né, até cenário internacional de previdência, a gente voltar aqui um pouquinho pro nosso, e fazer uma matriz SWOT, né, pra gente elencar aí alguns pontos, né, eu acho que a gente trouxe bastante conteúdo, acho que enriqueceria a gente fazer botar no papel o que a gente vê aí de forças, né, oportunidades, fraquezas e ameaças. Eu queria puxar já me antecipando, que eu vejo questão de força, e aí eu olhando pelo lado como uma pessoa que está à frente do relacionamento da empresa, e eu olhando como cliente, que acho que eu vejo que a principal força, aí imagina o setor, porque o nosso setor muito bem regulamentado, que é uma prática comum, né, de transparência, e a gente preza muito isso aqui para dentro do Sebrae Previdência, que é, por exemplo, prestação de informações, né, de forma proativa, transparência de informações, e a nossa empresa, para os nossos participantes, ela é acessível, né? Então, às vezes o participante quis conversar com um diretor de investimentos para ver cenário macroeconômico. Então, assim, vai conversar com o diretor de investimentos lá do seu
plano de previdência de um banco, por exemplo, um responsável por gerir esses recursos, de quem está à frente dessa operação. Então, eu citaria como uma das forças que nós temos aqui a transparência. Bora cada um cita um? Vamos? O que você acha? Deixa eu só me situar melhor. A gente está falando aqui de matriz SWOT do sistema de previdência ou do Sebrae Previdência? Do sistema. Do sistema. Do sistema. Tá. Só que aí, assim, a minha referência é a minha entidade. Tá. Né? Mas assim... Eu vou ter que fazer o papel do advogado do diabo. Pode fazer. Não vim para isso, mas a gente... Pode fazer. Em benefício dessa visão mais ampla, É de tudo, é de um todo. concordando naturalmente com o que você mencionou sobre Porque o depois que a gente Previdência. fizer isso aqui, eu tenho uma pergunta. Tá bom. Então tá, eu não queria atrapalhar não, ok. Vamos cada um falar um. Pode Vamos lá, falar. cada um fala um? Não, mas eu queria ver que ele seria o advogado do diabo. Ah, Por que é. que ele... O Sebrae Previdência, em vários aspectos, inclusive nesse, ele é um ponto fora da curva, Positivamente falando. positivamente falando. Legal. Tá? Então, não espere toda essa transparência, toda essa proatividade na informação do sistema como um todo. Isso não é assim. Mas aí a gente... você é seu auxiliar de advogado. Por favor. Mas aí então a gente bate naquela questão de olhar para o próprio umbigo e de parar, peraí, que eu não sou esse produto todo. Eu preciso botar o pé no chão como entidade e entender que a transparência, ela precisa ser uma das minhas forças, senão a falta dela se torna uma fraqueza. Sem dúvida nenhuma. Eu concordo, por isso que eu falei. Se a gente está fazendo uma matriz SWOT do Sebrae Previdência, eu não tenho dúvida nenhuma que essa é uma força de vocês. E, inclusive, os diferencia em relação ao sistema. Agora, mas quando eu olho isso uma matriz não SWOT do entra- sistema... Ela não entra como força. Do sistema. Do sistema? É. Não. Então vou seria colocar o aqui oposto, seria a falta de. Falta de transparência, Nossa, que é uma eu vou- fraqueza. Que É já, uma fraqueza, então já joga pro outro, na verdade. Não, eu tô jogando já pro outro lado aqui, Uma fraqueza. falta. Tá. Vamos ver se a gente consegue acertar as forças. É tão fraqueza, só para você ter uma ideia, que você tem uma disposição legal de que se a entidade não prestar informação, ela é penalizada. Sim. Ela vai ser multada se ela não prestar informação. Se fosse uma virtude, você não precisaria nem ter esse Não comando. precisaria, né? sim. Ah, tá, Seria eu já algo- faço, já exatamente. tá ali. Tá, eu vou colocar aqui como força algo que eu pesquei no meio do episódio, que seria a proposta de valor. Uhum. Né? Que eu acho que o que vem atrelado ao nosso produto, que não é bem trabalhado, vale ressaltar, eu acho que... E aí eu não tô falando do Sebrae Previdência porque eu tenho esse esforço de trabalhar aqui, né? De trabalhar essa proposta de valor. Mas quando nós olhamos para o sistema como um todo, eu acho que a proposta de valor atrelada ao nosso produto, ela não é bem trabalhada. Uhum. Se ela fosse, eu não precisaria me esforçar tanto para vender. Uhum. Vocês concordam? Que a proposta de valor é uma força, quando bem trabalhada? Mas a gente está fazendo uma matriz SWOT do sistema. Que não é, O né? sistema tem... Achei outra fraqueza. Tudo que eu tô achando que é forte é uma É que a fraqueza. gente pensa na gente. É porque fraqueza. eu tô pensando... É por isso que eu fiz a pergunta logo ao início, né? Fazer a matriz SWOT de vocês é muito mais fácil. Tá, a gente tá fazendo primeiro só fraqueza, tá? Vai. Tá. Fala uma força pra gente. Eu falo, a força do Tá. sistema eu falo. E apesar de tudo que eu comentei, que pode parecer até uma contradição, mas eu defendo, né? Credibilidade. Certo, Credibilidade é defenda. uma força. Defenda. Credibilidade é uma força pelo seguinte, a despeito de tudo que eu mencionei, inclusive de um mau comportamento do Estado, e aí eu estou me referindo às maiores entidades, quando a gente fala em Estado, das 10 maiores, metade é patrocinada pelo Estado. Se considerar o volume de recursos, 70% a 80% do sistema é estatal. Né? Então, é claro que o peso do Estado é muito grande. O que eu digo é o seguinte, apesar disso, o sistema tem muita credibilidade sob a ótica de que você tem um sistema que paga há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, paga religiosamente em dia, hoje mais de 50 bilhões ano de benefício. Você tem, para iniciativas que às vezes são mal formuladas, mas que andam, previdência complementar servidor público, você tem num sistema como esse uma referência para que ele possa se desenvolver. Né? Previdência complementar servidor público é mal formulado porque não tem utilidade nenhuma, não tem aplicabilidade, mas decorre de um comando constitucional, né? Que é apelidado de reforma da Previdência, que não é também, na minha opinião, né? É emenda constitucional 103. E ele fez com que todo estado e município que tenha regime próprio tenha previdência complementar. Eles não têm dinheiro para ter nem regime próprio. E vai ter previdência complementar para quê? Se o benefício de aposentadoria, às vezes, não chega ao teto do INSS. Então vai complementar o quê? Então não tem utilidade. Mas ainda assim, quando se tem, o sistema acolhe e desenvolve, e está se desenvolvendo. Né? Você só consegue dar essa resposta tendo credibilidade. É aquilo que eu falei. Se você não tivesse credibilidade,
Você não teria como acolher, por exemplo, um sistema novo como este, Previdência Complementar do Setor Público. Agora, a Previdência, o Instituto Corporativo, a gente espera que cresça, os próprios planos instituídos, eles estão se dando nesse ambiente, que tem esses problemas que eu mencionei. Isso quer dizer que nós temos credibilidade. Como é que a gente pode questionar a credibilidade de um Sebrae Previdência? Olha a placa. Olha a placa. Olha o peso da placa de um Sebrae. carrega o peso da marca e é forte. É isso. Então, será que a Previ do Banco do Brasil tem credibilidade? Tem. Apesar de tudo que eu mencionei aqui, a Previ tem muita credibilidade por conta do Banco do Brasil. Então, percebam que o nosso sistema tem muita credibilidade por força dessas placas que se somam e do seu histórico de correção em relação ao seu principal compromisso, que é prover renda. Certo. Então, acho que credibilidade, indiscutivelmente, talvez a maior força que nós temos. Eu vou chutar outra força. Você quer chutar outra força? Eu só tenho uma até agora, mas... Não, eu ia só perguntar se essa questão passada aí de alguns fundos de pensão estatais, se a gente poderia incluir como uma ameaça por trazer uma imagem ruim para entidades que não tem nada a ver, que tem todo um processo de governança adequado. Isso traria uma ameaça? Eu acho que sim. Nós temos um risco de imagem endógeno, intrínseco, que é um negócio que a gente não consegue se livrar. Se você pensar, esses exemplos de problemas que eu dei no passado, eles são pontuais, mas eles contaminam toda a indústria. Isso não acontece em nenhuma outra indústria. Se você pegar uma seguradora com problema, um banco com problema, aquilo ali está isolado. Nunca houve uma corrida bancária no Brasil, apesar de Banco Nacional, apesar de Banco Santos, apesar de tudo, nunca houve corrida bancária. Por que você consegue isolar o problema naquele segmento e não consegue neste? Então nós temos um problema assim de contágio aí inexplicável. Eu acho que sim, aqueles problemas eles acabam nos afetando. Uau. Uma outra questão assim, que eu pesquei também no meio do episódio, que é nosso produto. O fato dele ser um produto pensado e desenhado para um fim específico torna ele um produto adequado. Isso é uma força? Eu diria assim... Ou uma oportunidade? Olha só. Eu tô quase pegando uma aula já aqui, né? Que eu não coloco mais, eu pergunto, é uma força. Olha só. Eu diria assim, a capacidade de modelagem, eu acho que ela é uma força. Produto. Mas percebam que ela tem um efeito colateral. Eu fiquei até quietinho aqui pensando. Ela tem um efeito colateral. Nós temos uma proposta de valor de fazer o produto exatamente dentro da expectativa do cliente ou do potencial cliente. Desde que a Previdência Fechada foi criada, é assim, você tem 1.103 planos. Certo. Você sabe quantos são iguais? Nenhum entre si. Não existe plano igual ao outro. Você tem 1.103 modelagens distintas. Não é, esse aqui é um plano CD. Você pode olhar o plano que ele vai ter alguma particularidade, seja data de saída, seja cobertura, vai ter alguma particularidade. Não são iguais. Eu vou, assim, eu não quero entrar muito, assim, mas só para colocar o pensamento, não tem como a gente ter um padrão, assim, numa sociedade como a nossa. Com tantos inícios de classe, como é que padrão é a saída para os outros mercados, né? Então você vê o seguinte, o que um PGBL, o que a seguradora faz? Ela tem 5, 6, 7, 8 modelos de PGBL. Aí ela tem o esforço de te convencer que as suas necessidades cabem em algum daqueles PGBLs. Então perceba que o esforço dela não é desenvolver produto, é te convencer. Sim. E não quer dizer que seja ruim. O problema nosso é quando a gente tem essa capacidade de fazer exatamente o que você espera, e isso é uma força, eu entendo, mas ao mesmo tempo ela é uma fraqueza. Porque isso te consome recursos, isso faz com que você não tenha competitividade. Você para administrar 1.103 planos é um inferno, não é uma coisa simples não. Se vocês tiverem aqui 5 modelos de planos, cada um diferente do outro para vocês administrarem, vocês vão ficar malucos aqui. Quer dizer, você tem que ter uma estrutura tecnológica robusta para conseguir fazer isso. Então o nosso sistema perde competitividade à medida que ele faz tudo tailor-made. Esse é o problema. Então você tem como força essa sua capacidade de modular um plano de acordo com a necessidade do seu cliente, ou potencial cliente, mas isso tem como contrapartida, como talvez um efeito colateral aí, você tem uma fraqueza que é comprometer a sua competitividade. Eu até anotei aqui como uma ameaça a perda dessa competitividade. E perde mesmo. Então você imagina o seguinte, se você tem que manter uma estrutura para fazer isso, desenvolver produto sob medida e administrá-lo, você compara quanto você precisa para fazer isso e pensa que do lado você tem aqui qualquer previdência aberta com 6, 7, 8 modelos de plano que já estão customizados
e eles investem em convencer o cidadão que o pé dele cabe em algum daqueles sapatos, ainda que não vai ficar perfeito, mas vai atender bem. Vai servir. E dali para frente, tudo o que acontece é máquina. É máquina. Você não pensa que na Previdência Aberta alguém vai... Agora eu quero um benefício. Eu vou mandar um formulário. Não, vai apertar um botão, benefício, ele entender os parâmetros, amanhã está na conta dele. Você não tem interferência humana. É por isso que a Previdência Aberta custa... E o pessoal tem mania de falar que a Previdência Aberta é mais pior do que a fechada sob o aspecto do custo. Não. É pior do que a Previdência fechada sob a ótica do retorno. Custo não. Custo não, porque você consegue atender a 10, 15, 20 milhões de participantes com o mesmo custo que você atende a 10 mil. Porque é máquina. E aí eu acho que aqui a gente entra no outro ponto que estava aqui na minha cabeça, estava com medo de fugir, que é tecnologia. É uma oportunidade, mas também é uma ameaça. A tecnologia, ela é uma oportunidade, é uma ameaça e é um ponto fraco. É uma fraqueza. É uma fraqueza. Uau. Porque eu acho que todas as entidades sofrem com esse processo de tecnologia. Todas, sem exceção. Não é... E aí eu acho que a gente até entra em outro nicho, né? Porque a gente sofre com isso porque é um investimento caro e tal, mas também porque não tem. É um mercado escasso. É difícil de se trabalhar tecnologia para previdência privada justamente porque quando você fala previdência privada, tipo aquela bolinha de feno rolando assim, tipo, as pessoas não sabem o que é, não tem interesse, não vão atrás e aí... O mercado é muito pequeno. Sim. Olha só, você tem 300 entidades, menos do que 300 entidades. Qual provedor de solução tecnológica vai se estruturar para atender a 300 entidades potencialmente, sendo que a maioria delas já tem alguma solução tecnológica? Ninguém. Então, o que se espera normalmente quando você tem um mercado com essa característica? Né? Soluções próprias. Então, um ponto de oportunidade que eu vejo uma entidade como o Sebrae Previdência, e eu falo isso com muita tranquilidade, que eu já falei isso várias vezes do Dr. Jair, do Dr. Evandro, tanto no conselho quanto na diretoria, a gente está sempre conversando, é uma oportunidade de desenvolver um sistema próprio, um sistema corporativo de vocês. É algo que pode ser desenvolvido no longo prazo, isso não fica tão oneroso, a manutenção ela vai ser de vocês, então você não vai ficar na mão de terceiro. Mas é porque esse tipo de necessidade, você espera uma solução de mercado, ela vai ser onerosa e vai ser uma coxa de retalho. Você nunca vai ter algo que você precisa efetivamente. Só que você tem responsabilidade. Ou você acha que o participante assistido vai querer ouvir que você está com uma dificuldade de atendê-lo porque o sistema de terceiro não... eu não tenho nada a ver, quem contratou o terceiro foi você. Problema seu, né? Experiência do cliente. É a experiência do cliente. Eu acho que a gente tem muita... José Roberto, a gente tem muita coisa aqui, tipo, já rabisquei, já escrevi. Quer colocar mais alguma força, mais alguma fraqueza? Não, eu acho que eu entendo Ou que essas, da minha parte, essas aí são as principais, né? Lembrar só que a gente vai fazer esse mesmo trabalho aí, possivelmente amanhã, né? Então, eu já ia... Essa colinha aí vai ser útil para amanhã, viu? Eu já ia... Você tem mais alguma força, alguma fraqueza? Que eu quero colocar... Pra gente ir para as considerações finais, eu vou deixar um próximo convite que tem a ver com isso aqui. Na pauta que você recebeu, e que é que a gente tá aqui, para você que tá em casa, nós temos aqui uma pauta de coisas que nós gostaríamos de falar. E algumas coisas, e uma específica ficou de fora. Que eu gostaria muito de falar, que chama planejamento estratégico. Se a gente for falar sobre planejamento estratégico, vai mais 1h30 de programa. Sem dúvida. Não dá, né? Então, eu queria já deixar um convite para voltar. Nós aqui do Sebrae Previdência vamos fazendo mais um ciclo de planejamento estratégico. Acabando esse ciclo de planejamento estratégico, você volta. Pra gente falar de planejamento estratégico, porque eu vou jogar a bomba e vou sair correndo. Tá. Tem muito planejamento estratégico de prateleira. Eu sugiro que isso ocorra durante o processo. Durante o processo? Porque ele vai terminar só em janeiro. Pô, legal. Está muito longe. E aí, talvez na temperatura mais elevada do processo, que é assim que acontece, que é mais interessante. seja mais interessante as pessoas acompanharem, né? Se você quiser, eu estou à disposição. Não, se você quiser, eu quero, já tá convidado. Então, porque pronto. Assim... A gente só combina a data. A bomba. Eu acho que tem muito planejamento estratégico de prateleira. Concordo também, número gênero e grau. E aí, é mais 1h30 de podcast. E já te adianto que eu só me disponho a desenvolver um trabalho desse de ajudar no desenvolvimento do planejamento estratégico para a entidade que leva a sério. Nossa, a entidade que quer colocar na gaveta não... Eu já tô ansioso pro próximo, entendeu? Nem tempo para isso, não. Já tô ansioso pro próximo e nós podemos agregar a nossa bancada. Né? Pessoas que participam desse processo internamente aqui no Sebrae Previdência. Eu acho que vai ser muito interessante. Fazer uma
uma mesona redonda, uma Muito discussão legal. Acho que vai ser bacana. Convite aceito? Já te mando. Só combinar a data. Bora. Pega o presente do José Roberto, por gentileza. José Roberto, todo mundo que vem aqui, nós tem somos... presente? Opa. Tem presente exclusivo, tá? Legal, legal. O presente é só pra quem participa do Sebrae bom, Prevcast. Nós plagiamos o Jô. Ah, é? Entendeu? Quem vem no Sebrae Prevcast... Obrigado. Nossa diretora, dá tchauzinho aí, diretora. Quem vem no Sebrae Prevcast, pode passar, passa aí, na em frente já. Aí o editor não tira. Ele é maravilhoso. Quem vem no Sebrae Prevcast ganha a canequinha do programa. Que legal. Pra colocar na prateleira, pra usar, pra tirar foto, marcar a gente. Muito obrigado Muito pelo legal. convite. Muito obrigado. Mesmo. Vou usar sim. É exclusivaço. Quando alguém perguntar, você fala assim, então. Tem algum assunto interessante pra ir lá conversar com os meninos? Não dou nem empresto, né? Mas recomendo que participem aqui. Não, e aqui dentro, a galera, a gente não vai ganhar, não. Eu falei, não, só se participar do programa. Muito legal. Pra encerrar o programa, música. Música, olha, não combina em nada. Não combina. Se eu te falar, por exemplo, que meu hobby é videogame, você não vai acreditar. Ah, e o né? meu também. Você jogou o último Homem-Aranha? Uma Eu- pergunta. O que você joga melhor pra não pagar O que passar você chama de vergonha? último Homem-Aranha? O do Miles Morales, que saiu agora. Pois é, mas ele saiu há mais de um ano pro PlayStation 5. Foi, mas eu não tenho PS5. Mas eu tenho. Ai, sacanagem. Não, sacanagem. Mas aí você joga Então, o quê? Eu jogo tudo. Sério? Eu sou maluco com vídeo. A Pô, única eu coisa que também. me desliga É o videogame. é videogame. Cara, sabia que assim, alguns anos atrás eu tive um picozão assim de ansiedade e tal, estresse, faculdade, TCC, não sei o quê. Foi quando eu comprei o PS4. Eu comprei, Ah, tipo assim, e aquilo ali me desconecta, me acalma num ponto assim que poucas coisas conseguem fazer. eu também a única coisa que me desliga. A leitura não desliga. Nossa, eu fiquei surpreso agora. Nada desliga, não Essa eu não combina nem com a. Não combina. Nem com a carranca, muito menos com. Mas eu adoro, jogo meus filhos, né? Enfim. Mas então assim, se o videogame já te chama a atenção, né? Meus Posso gostos. chutar? Hã? Gosto musical, posso chutar? Pode chutar. Eu acho que você gosta de rock. Metal. Aí, cara, eu sabia. Metal. Não, indica aí. Não, Vai ser o primeiro eu- metal que vai entrar na nossa lista. Não, legal. Eu sugiro Iron Maiden, música Iron Maiden. Que eu adoro. Show de bola. Anota aí, diretora, pra entrar na playlist. Essa Sei vai que ser não fácil combina, anotar. mas eu adoro. Essa vai ser fácil anotar. Inclusive, só queria fazer um adendo aqui, que nessa playlist não tem minha música, nem a música do Dan. E podemos marcar a volta do André Espínola, né? Isso. André Espínola é nosso conselheiro. E o combinado que nós fizemos ele participou do Sebrae Prevcast e que ele iria nos entrevistar. Para que nós pudéssemos Inverter os dar, papéis pra- inverter os papéis, vamos providenciar esse ano ainda. E livro, indicação de Eu vou precisar só de consultar aqui o título correto para não correr o Sem risco problema. de... Me dá só um minuto aqui. Enquanto isso eu como um salgado. Você tá focado, né, Dan? Foco 100%. Eu vou entrar no bisturi. Mentira. Não vou fazer isso, sacanagem. Comendo esse tanto aí. Aí o diretor vai pegar, vai dar um zoom. É isso que eu vai ia dar falar. um zoom, Isso o vai editor dar uma corta, editada. porque senão você tá demitido, tá? Só pra... Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. pra avisar. A diretora do programa conversa com ele recontrata. Será que ele vai cortar? Não. Vai não. Ele vai editar ainda. Vai dar um zoom na sua cara, você parou. Vai ser bem trabalhada essa cena, não se preocupe. Ele faz isso mesmo. Eu ia sugerir um outro, mas esse aqui também é muito bom. E eu gosto da Miriam Leitão. A Miriam Leitão ela tem um livro Gosto. chamado Gosto. História do Futuro. Nunca li. Eu recomendo. Muito legal, Show. porque ela trata de reportagens, entrevistas, e uma visão, uma forma de perceber ou esperar o Brasil no século XXI, né? É algo assim que traz muita inspiração, mas também vários pontos de crítica. Eu recomendo, acho que o livro é muito bom. Show de bola. Eu acho que é isso. Fizemos. Bom, Zé ótimo. Roberto, diretor, anota depois, tá? Pra você atualizar nossas playlists. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Por um lado, assim, eu me senti prestigiado de receber, que você é um nome de peso. E também eu fiquei um pouco intimidado, mas acabou se tornando uma grande aula.
Muitas Isso. coisas aqui que foram faladas abriram a minha visão. Então, assim, eu queria te agradecer como espectador e também como host do programa. Te agradecer também porque você já aceitou o convite para voltar e tá gravado, agora não tem mais como Não tem fugir. volta, né? E é isso, né? Fizemos. Ótimo. Quer colocar alguma coisa, Eu Dan? faço dos seus agradecimentos meus. Eu já tinha tido aula com o José Roberto. A forma como ele fala é um conteúdo arisco, né? Que as pessoas não Mas conhecem, eu achei mas fácil de... uma didática muito boa. Eu, Gostei. como profissional, com conhecimentos que agregam muito para o nosso dia a dia, né? Até porque a gente é a cara da nova Previdência, digamos assim. Sim. A gente é o que vai fomentar isso daqui para frente. Então, Não, hoje me perguntaram assim, você vai gravar de Adidas? Né? Tipo, de camiseta? Vou. Mas vai ser um podcast mais formal? Não. Não vai. Vou gravar de camiseta. Muito bem. E deu certo, eu Muito acho. certo. Quer deixar algum recado final? Quero. Queria primeiro agradecer mais uma vez a vocês aí pela oportunidade, né? Agradecer também aos que nos acompanham, que nos ouvem ou nos assistem, né? Uma satisfação, é um prazer muito grande poder compartilhar com vocês da minha opinião. O nome de peso, eu me comprometo a tentar perder peso, inclusive. Ai, que horror! você deixou o convidado acanhado, por isso que ele não quis comer não, o por salgadinho. favor. Eu ameacei algumas vezes. Não é mas cinematográfico. Depois do nome de peso, pensando Ai, bem. meu Deus. Brincadeira, não ia deixar de. Depois de tanta gentileza da sua parte também, né, em me receber tão bem, não podia deixar de brincar e agradecer muito, tá? O ambiente é absolutamente. Estou muito à vontade. Também imaginei que fosse algo mais tranquilo e mais simples e depois eu percebi que só faltou de fato a maquiagem e no meu caso não resolveria nada, porque não ia mudar nada. Mas eu queria dizer que o Dan maquiou, tá? No último vídeo, Muito bom. a imagem ficou meio estourada, tinha um espinho aqui, a gente passou para uma edição. Legal. Dan maquiou. Tem situações que a maquiagem resolve. No meu caso, não vai adiantar nada. Mas nem é pra porque melhorar, você nem pra não piorar. precisa. Já é. Ai, gentileza. Mas olha, é isso. Obrigado, tá? Estou à disposição realmente. O que eu puder contribuir, colaborar, é de fato uma satisfação. Não, vamos propor a pauta e já vamos marcar a Tá data. bom, tá combinado. Pra você que nos assiste, muito obrigado, ou que nos ouve, né, que nos escuta aí, muito obrigado. Segue o Sebrae Previdência em todas as redes sociais, que são muitas, vão aparecendo aqui na tela, não vou citar todas. Em breve, TikTok. Até a próxima. Valeu. Falou. Um abraço.